No coração de Marlborough Beach, uma história comovente desenrola-se quando Lucy, uma orca encalhada, capta a atenção e os corações da comunidade local. Esta criatura majestosa, outrora um símbolo de graciosidade no oceano, viu-se presa nas praias arenosas, lutando pela sobrevivência. A visão de Lucy, indefesa e vulnerável, desencadeou uma onda de compaixão entre os residentes e os entusiastas da vida selvagem. À medida que a notícia da sua situação se espalhava, um grupo diversificado de indivíduos uniu-se, unidos por um propósito comum: salvar Lucy. Os seus esforços foram nada menos que inspiradores, demonstrando o poder da ação comunitária perante a adversidade. Os voluntários trabalharam incansavelmente, coordenando as operações de resgate, fornecendo alimentos e garantindo que Lucy recebia os cuidados de que necessitava desesperadamente. O peso emocional da situação era palpável, pois cada pessoa envolvida sentia uma profunda ligação com esta magnífica criatura, reconhecendo que a sua luta era um reflexo dos desafios mais amplos que a vida selvagem enfrenta hoje. Esta história serve como um poderoso lembrete da importância da conservação da vida selvagem e do impacto que a ação coletiva pode ter. A viagem de Lucy não envolve apenas uma orca, simboliza a necessidade urgente de proteger os nossos oceanos e as criaturas que os habitam. À medida que a comunidade se uniu em torno de Lucy, demonstraram que a esperança e a determinação podem levar a mudanças significativas. O seu compromisso inabalável com o resgate inspirou muitos, destacando o papel vital que os indivíduos podem desempenhar na proteção do nosso mundo natural. Através da história de Lucy, somos lembrados de que todos os esforços contam e, juntos, podemos fazer a diferença na vida da vida selvagem e na saúde do nosso planeta. No momento em que os residentes de Marlborough Beach encontraram Lucy encalhada na praia, uma onda de choque e incredulidade apoderou-se da comunidade. O sol da manhã refletia-se na água, mas a visão da orca deitada indefesa na areia contrastava fortemente com a beleza serena da praia. Suspiros ecoaram entre os espectadores enquanto se aproximavam com os corações pesados de preocupação. A urgência da situação era palpável. Muitos residentes sabiam instintivamente que o tempo era essencial. As crianças seguravam firmemente as mãos dos pais, enquanto os adultos se mobilizavam rapidamente, pedindo ajuda e reunindo mantimentos para ajudar a orca encalhada. A atmosfera estava carregada de um misto de medo e determinação, pois cada pessoa sentia uma responsabilidade inata de proteger esta magnífica criatura. Lucy, com as suas marcantes manchas pretas e brancas, tornou-se um símbolo imediato da fragilidade da natureza, incorporando o delicado equilíbrio entre a vida selvagem e o impacto humano. À medida que a comunidade se uniu em torno dela, percebeu-se que a situação de Lucy não era apenas um incidente isolado, mas um reflexo dos desafios mais amplos que a vida marinha enfrenta. A urgência de agir foi realçada pela compreensão de que cada momento contava para garantir a sua sobrevivência. Os residentes partilharam histórias dos seus encontros com orcas na infância, aprofundando a sua ligação emocional com Lucy e reforçando o seu compromisso com o seu resgate. Nesse momento crucial, Lucy deixou de ser uma orca solitária e transformou-se num farol de esperança, inspirando a comunidade a unir-se nos seus esforços para a salvar e, ao fazê-lo, a defender a preservação dos frágeis ecossistemas que sustentam toda a vida marinha. Após o encalhe de Lucy, a comunidade de Marlborough Beach demonstrou uma notável determinação e compaixão ao unir-se para ajudar no seu momento de necessidade. Os residentes rapidamente se organizaram em equipas, cada uma assumindo funções específicas para garantir que Lucy recebia
os melhores cuidados possíveis. Alguns voluntários trouxeram baldes de água para manter a sua pele úmida, enquanto outros trabalharam incansavelmente para criar uma barreira improvisada para a proteger do sol e dos elementos. Veterinários locais e biólogos marinhos foram chamados para avaliar a sua condição, fornecendo orientação especializada sobre como estabilizá-la até que uma equipa de resgate pudesse chegar. A demonstração de apoio foi emocionante. As famílias levaram comida e bebidas aos voluntários, enquanto as crianças pintavam cartazes de encorajamento, lembrando a todos que Lucy não estava sozinha na sua luta. No entanto, os esforços de resgate não foram isentos de desafios. A maré era imprevisível e a logística de deslocação de uma criatura tão grande apresentava dificuldades significativas. Com o passar das horas, o impacto emocional pesou muito sobre a comunidade, com muitos a sentirem a pressão do tempo enquanto lutavam contra os elementos da natureza. Apesar destes obstáculos, o espírito inabalável dos moradores brilhou. Partilharam histórias de esperança e resiliência, encorajando-se mutuamente a manterem-se focados na sua missão. O esforço coletivo tornou-se uma prova do poder da ação comunitária, uma vez que cada pessoa contribuiu à sua maneira, movida por um amor partilhado pela vida selvagem e por um profundo sentido de responsabilidade. A situação de Lucy uniu a comunidade, transformando o medo numa determinação feroz para a salvar, ilustrando o profundo impacto que a compaixão e o trabalho em equipa podem ter em tempos de crise. À medida que as horas se transformavam em dias, os esforços contínuos para manter Lucy viva causaram um desgaste físico e emocional significativo tanto para a orca como para os seus dedicados salvadores. Lucy, visivelmente angustiada e exausta, lutava contra os limites da sua prisão de areia, com as suas forças a diminuírem a cada momento. A comunidade, profundamente interessada na sua sobrevivência, sentiu o peso da sua situação. Os voluntários trabalharam incansavelmente, sacrificando muitas vezes o seu próprio conforto e bem-estar para garantir que Lucy recebia os cuidados de que necessitava. A tensão emocional era palpável. Muitos socorristas se viram a lutar contra sentimentos de desamparo enquanto observavam a condição de Lucy a flutuar. Em resposta à urgência da situação, foram propostas várias estratégias para facilitar o seu regresso ao oceano. Os biólogos marinhos sugeriram uma abordagem multifacetada, que incluía monitorizar a sua saúde de perto, fornecer hidratação e aclimatá-la gradualmente à água. Alguns residentes defenderam a construção de uma piscina temporária para ajudar Lucy a recuperar as suas forças, enquanto outros exploraram a possibilidade de utilizar um sistema de transporte especializado para a guiar de volta para águas mais profundas. Com o passar do tempo, a sensação de urgência intensificou-se. Cada momento parecia crítico, com a maré do oceano a simbolizar tanto a esperança como a ameaça iminente do desespero. A comunidade manteve-se vigilante, fazendo constantemente brainstorming de novas ideias e adaptando os seus planos com base nas respostas de Lucy. A determinação de a salvar alimentou os seus esforços, pois compreenderam que cada decisão tomada poderia significar a diferença entre a vida e a morte para esta magnífica criatura. O espírito coletivo da comunidade brilhou intensamente, incorporando a crença de que juntos poderiam superar os desafios e, finalmente, devolver Lucy ao seu legítimo lar no oceano. A chegada de especialistas em resgate de animais marcou um momento crucial no resgate de Lucy, trazendo consigo conhecimentos especializados e equipamentos que viriam a mudar o rumo da operação. Estes profissionais, equipados com anos de experiência no resgate de mamíferos marinhos, chegaram ao local
com um sentido de urgência e propósito. Os seus veículos estavam carregados com equipamento essencial, incluindo macas, sistemas de hidratação e equipamento de monitorização concebido especificamente para animais marinhos. Ao avaliarem a condição de Lucy, o seu comportamento calmo incutiu um renovado sentido de esperança entre os membros da comunidade que estavam a trabalhar incansavelmente para a salvar. Os especialistas rapidamente assumiram o comando, implementando um plano estruturado que combinava o seu conhecimento científico com os esforços de base da comunidade. Educaram os voluntários sobre as melhores práticas para lidar com a Lucy, enfatizando a importância de minimizar o estresse e garantir a sua segurança durante o processo de resgate. Esta colaboração entre a comunidade e os peritos foi um poderoso testemunho da força da ação coletiva. Os habitantes locais, que estavam profundamente envolvidos no bem-estar de Lucy, aprenderam com os profissionais, adquirindo conhecimentos sobre biologia marinha e técnicas de resgate. Juntos, trabalharam perfeitamente, com membros da comunidade a auxiliar nas tarefas logísticas, enquanto os especialistas se concentravam nas necessidades médicas de Lucy. A sinergia entre os dois grupos criou um ambiente dinâmico, onde o conhecimento e a compaixão floresceram. À medida que os esforços de resgate progrediam, a orientação dos especialistas revelou-se inestimável, permitindo à comunidade canalizar a sua paixão para ações eficazes. A cada hora que passava, a colaboração não só aumentava as hipóteses de sobrevivência de Lucy, como também promovia uma ligação mais profunda entre a comunidade e os profissionais dedicados à conservação da vida selvagem. Esta parceria iluminou o caminho a seguir, reforçando a crença de que juntos poderiam fazer a diferença na luta de Lucy pela vida. À medida que a maré começou a subir, uma sensação palpável de esperança renovada apoderou-se da comunidade reunida em Marlborough Beach. A água batia mais perto de Lucy, e com ela veio uma onda de expectativa que eletrizou o ar. Os voluntários que cuidavam dela incansavelmente trocaram olhares cheios de otimismo, sentindo que aquele poderia ser o momento por que todos esperavam. A maré alta simbolizou não apenas uma mudança física, mas uma mudança no espírito coletivo dos socorristas, que colocaram o seu coração na sobrevivência de Lucy. Para incentivar a mexer-se, os especialistas implementaram uma série de estratégias cuidadosamente planeadas. Começaram por criar um caminho suave de água, usando baldes para espirrar e guiar Lucy em direção às ondas mais profundas. Os voluntários aplaudiram-na, com vozes cheias de encorajamento, enquanto gritavam o seu nome, na esperança de a inspirar a dar aquele primeiro passo crucial. A atmosfera estava carregada de excitação, enquanto os espectadores sustinham a respiração, observando cada movimento subtil da orca. Cada ondulação na água parecia sinalizar um potencial avanço, e o batimento cardíaco coletivo da comunidade acelerava a cada onda que atingia Lucy. Quando ela começou a responder, mudando o peso do corpo e mostrando sinais de vida, os aplausos explodiram num coro de alegria e encorajamento. O momento pareceu monumental, como se o próprio oceano a estivesse a receber de volta. A camaradagem entre os socorristas adensou-se, unidos pelo objetivo comum de devolver Lucy ao seu lar. Este momento decisivo não só reacendeu a sua determinação, como também reforçou a crença de que, contra todas as probabilidades, Lucy poderia reconquistar o seu lugar no vasto mar aberto. O momento culminante em que Lucy foi finalmente libertada no oceano foi o culminar do esforço incansável e da esperança inabalável de toda a comunidade. À medida que a maré subia, os socorristas entraram em ação, trabalhando em uníssono para guiar Lucy em direção à beira da água. A cada empurrãozinho e grito de encorajamento,
criaram um caminho para ela, com os corações acelerados de expectativa. A atmosfera era elétrica, repleta de um misto de ansiedade e excitação, enquanto todos sustinham a respiração, sabendo que aquele era o momento por que todos esperavam. Quando Lucy começou a mexer-se, uma onda de emoção tomou conta da multidão. Lágrimas de alegria e alívio encheram os olhos de muitos, ao testemunharem a orca a responder aos seus esforços. A comunidade colocou todo o seu coração neste resgate e agora, à medida que Lucy se aproximava das ondas, sentiam uma profunda ligação com a sua viagem. Os aplausos tornaram-se mais fortes, ecoando pela praia quando Lucy finalmente chegou à água. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Com um poderoso movimento de cauda, ela mergulhou nas ondas, o seu corpo esguio deslizando sem esforço sob a superfície. O suspiro coletivo da multidão transformou-se em aplausos jubilosos, um coro de celebração que ressoou com o espírito de triunfo. Lucy nadou para longe, a sua silhueta desvanecendo-se nas profundezas do oceano, deixando para trás uma comunidade transformada para sempre pela experiência. A alegria e o alívio sentidos naquele momento eram palpáveis, pois perceberam que a sua determinação e compaixão fizeram a diferença. A liberdade de Lucy não foi apenas uma vitória para ela, mas uma prova da força da comunidade e do vínculo duradouro entre os humanos e a natureza. O resgate bem-sucedido de Lucy teve um impacto profundo, não só na comunidade de Marlborough Beach, mas também teve repercussões a nível global, atraindo uma significativa cobertura mediática e atenção de entusiastas da vida selvagem de todo o mundo. Os meios de comunicação social relataram a história emocionante da orca e a dedicação inabalável da comunidade à sua sobrevivência, mostrando o poder da ação coletiva perante a adversidade. As plataformas de redes sociais fervilhavam com atualizações, fotos e vídeos, espalhando a consciencialização sobre a situação de Lucy e os esforços para a salvar. Esta onda de atenção global gerou conversas sobre a fragilidade dos ecossistemas marinhos e a necessidade urgente de conservação da vida selvagem. A comunidade, outrora focada sobretudo no seu ambiente local, viu-se no centro de um diálogo maior sobre a relação da humanidade com a natureza. As lições aprendidas com o resgate de Lucy foram profundas. Os residentes perceberam que as suas ações poderiam ter consequências de longo alcance, não só para o meio envolvente imediato, mas para o planeta como um todo. A experiência promoveu uma apreciação mais profunda pela vida marinha e pelo delicado equilíbrio que a sustenta. Inspirada pelo sucesso, a comunidade tornou-se defensora da proteção dos habitats marinhos, organizando programas educativos e limpezas de praias para promover a sensibilização e a administração. A história de Lucy serviu como um grito de guerra, enfatizando a importância de proteger os oceanos e as criaturas que os habitam. A emocionante viagem de resgate da Lucy uniu a comunidade numa missão partilhada, despertando uma paixão pela conservação que duraria muito depois do seu regresso ao mar. No final do dia, o resgate de Lucy tornou-se um símbolo de esperança, ilustrando que quando as pessoas se unem com compaixão e determinação, podem criar mudanças significativas e inspirar outras pessoas a juntarem-se à luta por um planeta mais saudável. Em síntese, o resgate de Lucy foi uma prova notável do poder da comunidade e do profundo impacto que a ação coletiva pode ter na conservação da vida selvagem. Os residentes de Marlborough Beach uniram-se com uma determinação inabalável, mobilizando os seus recursos e conhecimentos para salvar a orca encalhada. Desde a descoberta inicial de Lucy na praia até ao momento emocionante em que foi finalmente libertada no oceano, os esforços da comunidade realçaram a importância da compaixão
e do trabalho em equipa para enfrentar os desafios ambientais. Este acontecimento não só aproximou a comunidade, como também chamou a atenção do mundo, gerando conversas importantes sobre a fragilidade da vida marinha e a necessidade urgente da sua proteção. Ao refletir sobre a viagem de Lucy, pense no seu próprio papel na conservação da vida selvagem. Cada pequena ação conta, seja participando em limpezas locais, defendendo práticas sustentáveis ou simplesmente sensibilizando para a importância de proteger os nossos oceanos e as criaturas que os habitam. Todos temos o poder de fazer a diferença. Se achou a história de Lucy inspiradora, convidamo-la a envolver-se mais conosco. Subscreva o nosso canal para mais histórias edificantes sobre a vida selvagem e os esforços de conservação. Não se esqueça de gostar deste vídeo e partilhá-lo com os seus amigos e familiares para espalhar a mensagem de esperança e a importância de proteger o nosso mundo natural. Juntos, podemos criar um efeito cascata de mudanças positivas, garantindo que histórias como a de Lucy continuam a inspirar as gerações futuras a valorizar e proteger a preciosa vida selvagem do nosso planeta. Obrigado por fazer parte desta viagem.